Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Stockfish se consagrou campeão do mundo aí entre os computadores, né, com a participação aqui de várias das principais engines e foram para a final o Stockfish contra Komodo Dragon. O Komodo Dragon tá com rating de 3.600, tá subindo como nunca. A Stockfish tá com 3.617 aí de rating. E a gente teve uma disputa bem acirrada. Foram 63 empates. De um total de 100 partidas, 63 empataram. O Stockfish perdeu 9, mas ganhou de maneira consistente, aqui, convincente é a palavra, 28 vitórias e 9 derrotas, né? Então aí, Stockfish campeão do mundo. E eu trouxe uma partida aqui muito interessante pra gente ver aqui entre o Stockfish e o Komodo Dragon, que tá jogando uma barbaridade aí. Vamos dar uma olhada então aqui, essa partida é incrível, como toda partida entre duelo de bots. E aqui o Stockfish abre com o peão do rei. Uma coisa interessante da gente notar é que alguns lances aqui já são definidos, tá? Eu vou contar pra vocês quais são. Até aqui a defesa siciliana, cavalo em F3, D6, D4 a binda siciliana, peão toma, cavalo F6, cavalo C3 e aqui A6 a variante Najdorf. Da defesa siciliana até aqui ninguém pensou nada, é o pré-formatado aqui, é o lance pré-definido aqui para essa partida, tá? Bispo E3, aqui E6 e já essa variante aqui com G4, o ataque Keres, né? Não é um lance tão jogado. Aqui costuma se jogar com F3 primeiro, mas hoje em dia tá na moda esses ataques com G4. O lenhador que o diga, né? O lenhador é um jogador Mamediarov e ele adora esse tipo de ataque. G4 jogado e aqui Komodo Dragon respondeu com H6 e aqui a gente já tem uma posição um pouco rara, Bispo G2 já foi testado, F4 aqui já foi testado, até mesmo F3, H3, mas aqui o computador ainda definiu mais esse lance, Dama em F3 e Dama C7 e aqui sim os computadores foram colocados para pensar e para jogar, tá? Então essas foram, os primeiros lances foram pré-definidos, eles fazem isso nessas 100 partidas. Eles pré-definem algumas aberturas e o Stockfish joga uma vez essa abertura de brancas e depois joga a mesma abertura de negras. E eles fazem assim com diversas aberturas para tirar o viés que todos os bots têm de jogar sempre as mesmas aberturas, tá? Então para isso que eles criam isso, para criar uma diversidade e fazendo justiça. Um vai jogar de brancas, o outro de negras e diversas aberturas, tá bom? O que a gente tem aqui no tabuleiro? Uma posição bem ardida, né? Uma siciliana das mais ardidas aqui, né? Ardida. Porque realmente aqui a gente tem ataques dos dois lados, né? E vamos ver como é que segue. Aqui o Stockfish já segue arrancando aqui com H4, o H5 foi jogado pelo Komodo e depois de G5 o H5 aqui deu suporte para o cavalo aqui em G4, né? O Stockfish segue aqui com Bispo H3, não se preocupando com a captura aqui em E3, que seria inclusive uma possibilidade, mas aqui o Komodo Dragon preferiu desenvolver peça com cavalo D7. E o Stockfish aproveita para colocar o rei em segurança, será, né? Aqui realmente não tem... Bom, mas olhando para o tabuleiro aqui, talvez seja realmente a área mais segura aqui para o rei, né? A partida seguiu com B5, o Komodo imediatamente parte para cima aqui do rei do Stockfish. E agora A3, tentando controlar o peão aqui da coluna B. E aqui cavalo de D em E5, trazendo mais um suporte para G4, atacando a dama aqui do Stockfish. A partida seguiu com Dama G3 e agora G6, simplesmente aí possibilitando desenvolver o bispo, trazendo mais um suporte para H5, para casa de F5. E aqui o Stockfish segue com F4. Tira esse cavalo daí. O cavalo pula para casa de C4, atacando aqui, o bispo está atacado agora duas vezes, né? Então aqui bispo por G4, eliminando um dos atacantes, H por G4, e você não pode capturar esse peão com o bispo aqui caindo, né? Então por isso a partida seguiu com F5 simplesmente. Olha que lance bonito aqui do Stockfish, né? Tentando abrir linhas aí, tentando abrir a posição para castigar o rei aqui do Komodo que está no centro. E o Komodo segue como se nada tivesse acontecendo aqui com Dama B7, simplesmente colocando aqui a dama nessa poderosa diagonal e também dando suporte aqui para a coluna B, né? Um lance muito forte aqui do Komodo. O Stockfish toma as devidas precauções, aqui leva o rei aqui para B1 e depois de B4, peão toma e dama toma, ameaçando já checkmate. O Stockfish se protege jogando o lance cavalo B3, né? E a partida segue com A5, uma posição assustadora, né? Porque as pretas estão ameaçando aqui avançar com esse peão. Se o cavalo sair daí, tá levando checkmate. E jogadores de branca poderiam ter problemas aqui numa posição como essa, ficar até receando perder a partida, né?
e de repente achar até que tá mal aqui nessa posição as brancas, mas na verdade não. O Stockfish segue aqui com o bispo D4, atacando aqui a torre. E aqui torre H7 foi jogado. Rafa, não dá pra deixar a torre quieta aí e seguir jogando, por exemplo, um lance como A4? Não foi assim que seguiu na partida, mas a história não é tão simples, né? Aqui poderia seguir com o cavalo A2 atacando a dama, jogando a dama pra longe e depois de jogar aqui com o cavalo D2 e o bispo em D4 tá protegendo aqui em B2. É incrível ou não, né? E tudo pode acontecer aqui. Uma linha até vai com o cavalo por B2, mesmo sacrificando, com ideia de jogar A3. Mas aqui a coisa complica por conta de bispo por H8, cavalo por D1 dando cheque, rei A1. Uma loucura, a casa de B2 não está disponível, né? Por conta do bispo, teria que jogar um dama C6 e por aí vai. Uma partida que poderia seguir dessa forma e as brancas teriam que fazer coisas que só o computador mesmo poderia jogar numa posição como essa e achar que tá bom, né? O computador avalia essa posição como vantajosa para as brancas, inclusive, tá? Mas não foi assim que seguiu na partida. O Komodo deve ter calculado tudo isso e falou, realmente vai ficar melhor para as brancas, ok? E aqui ele segue com torre H7. E aqui o próximo lance é realmente surpreendente, assim, a gente não imagina o próximo lance. Aqui que entra a beleza dos cálculos dos computadores, né, dessa nova tecnologia. Você pode pensar o que jogar aqui, ficou difícil de achar outro lance de novo, né? E aqui o lance jogado pelo Stockfish é simplesmente surpreendente. Bispo C5, galera. Bispo C5, o que é isso? É um xadrez de outro mundo, né? Com certeza. Aqui não foi jogado, mas se der por C5, teria dama C7 aqui, ameaçando torre D8, mate. E não tem uma maneira simples de evitar, porque esse bispo D6, bloqueando aqui a coluna D, o bispo protegido pelo cavalo e atacando aqui a dama, até torre por D6 já seria possível, com grande vantagem para as brancas, ou mais forte ainda, dama C6 cheque, né? E vai capturar a torre na sequência, atacando o bispo, por exemplo, rei F8 e dama por A8, com uma posição aqui bem melhor para as brancas. Rafa, eu nessa posição sigo para dar mate, aí jogo A4 aqui, hora que sair esse cavalo aí eu vou dar mate nele. Não funciona, né? Exatamente porque tá caindo aqui e depois ainda tá vindo checkmate de peão aqui com F6, né? Então realmente a posição ela é delicada. Bispo C5 é um lance impressionante aqui, de muita profundidade do Stockfish. A partida seguiu com dama B7, claro, o Komodo, né, não chegou na superfinal à toa. E agora dama D3 aqui pelo Stockfish. E aqui já é mais direto, né? O bispo continua não podendo ser capturado por conta de dama D8 com checkmate. Então a partida seguiu aqui com dama em A6 e agora nós temos aqui bispo D4. E uma luta agora gigantesca, A4 atacando o cavalo vem para D2, cavalo E5 ataca a dama vai para G3 e A3, o que fazer? Tem que fechar a posição, B3, dama em A5, dando mais um suporte aqui para o cavalo, também sempre pressionando em C3, dama em E3, manobrando, bispo aqui em A6, e agora bispo em B6 atacando a dama. A dama vem para B4, o cavalo A2 perseguindo a dama e aqui dama B5, no limite, encontrando refúgio. Mas o Stockfish segue perseguindo a dama aqui com C4, jogou a dama lá para C6, C4, galera, C4 na coragem, né? Aqui o peão de B3 sendo protegido pela dama e pelo cavalo. É impressionante jogar um C4 aqui, precisa realmente de muita coragem, né? Ô Rafa, não dá pra sacrificar? Aqui não dá, né? Aqui tá muito bem protegido aqui na posição. Por isso, dama C6 foi jogado, rei A1, colocando o rei em segurança. E aqui a torre em H8, né? Quando o adversário faz torre H8 aqui, significa que não tá achando um lance muito bom, né? A coisa já tá ficando esquisita. E agora F6 restringindo completamente a movimentação das peças. Essa torre tá presa, o bispo não joga. Olha que impressionante que o Stockfish tá fazendo aqui. A gente não sabe como, né? Mas tá ganhando aqui, né? Torre B8 foi jogado, atacando o bispo volta para D4 e aqui a dama vem para C7. Trazendo mais um reforço aqui no centro. E agora a dama G3 pressionando em E5. O cavalo volta para C6 e aqui o bispo volta para C3. E agora o cavalo vem para E5 novamente. E aqui torre C1 foi jogado, né? A casa de D3 não está disponível. E aqui dama em A7 foi jogado pelo Komodo. Temos manobras, né? O cavalo agora vem para B4 atacando o bispo volta para B7 e rei A2, né? Então rei A2 é um lance interessante porque paralisa aqui o peão de A3 com o rei. Olha quanta coragem. Traz mais uma proteção também para B3 e a casa de D3 a qualquer momento está disponível porque a dama está ajudando. Torre D8 foi jogado, torre de H em D1 trazendo a torre, o cavalo
cavalo manobra para D7, cavalo D3 e aqui cavalo C5, propondo trocas, cavalo por C5, dama por C5 e torre E1, trazendo mais uma proteção para o peão central. E se a gente parar para olhar essa posição, né, a gente vê um domínio mesmo das brancas aqui, apesar do rei não ser o rei mais seguro do mundo, mas existe esse peão aqui em F6 que está incomodando demais, as pretas não estão conseguindo jogar, mas as brancas também não têm um plano claro, né? Bispo C8 foi jogado e agora dama por G4, caiu o peão, dama em F2 atacando aqui em H4 e o Stockfish fala, vai lá, joga dama em F3, fala, vai lá capturar o peão, vai. E aqui o Komodo faz as contas e acha melhor não, porque esse dama por H4 simplesmente torre H1, a torre protegida tanto pela outra torre quanto pela dama, e essa dama aqui não tem casa, né? Você fala assim, tem sim, tem dama por G5. Na verdade não funciona, porque tá caindo a torre lá em H8, então aqui as brancas teriam uma posição ganha. Por isso não dama por H4 e sim dama em A7. E a luta continua. Torre em H1 protegendo mais uma vez o peão de H4, torre H5, dama D3 manobrando, dama B6 e aqui bispo D4. E a gente fica se perguntando qual é o plano do Stockfish. Dama B8, cavalo F3 e aqui torre D7. O bispo volta para F2, então trazendo um outro defensor aqui para H4, dama C7 e agora que o bispo já está protegendo lá, traz o cavalo aqui para D4. Opa, agora a gente está começando a perceber que o plano é atacar fortemente aqui em D6, né? Bispo B7 foi jogado, torre de H em D1, dama em C8, torre C2 preparando para dobrar, dama em A8, torre E2 colocando mais uma proteção no peão central, né? Uma bateria aqui atacando. E agora, rei lá em D8. Dama em E3, dando reforço nas casas escuras. Dama em A5 e o cavalo chega na casa de B5 e a pressão em D6 está grande demais. Bispo C6 atacando o cavalo e aqui bispo E1 não dando tempo de capturar em B5. A dama está atacada, a dama vai para a casa de A6 e torre de E em D2 com fortíssima pressão aqui em D6, né? À primeira vista, quando a gente olha essa posição, a nossa primeira reação é querer capturar o cavalo. Não foi o lance jogado na partida, mas por que não funcionaria uma continuação como essa? Aparentemente tão boa, né? Recuperando o peão, amenizando todo o ataque lá em D6. O problema agora é este cara aqui e este peão aqui em F6 que não tá deixando o rei escapar, né? E aqui as brancas poderiam triplicar na coluna C e vão ganhar, né? Por exemplo, aqui torre C2, torre de D1, não foi assim que seguiu na partida, né? E aqui torre C7, por exemplo, dama C3 e acabou, né? Aqui vai a posição simplesmente desmorona, dá até para sacrificar a torre. E enfim, aqui é uma sequência só que eu simulei aqui para ver como poderia acontecer na partida, né? E aqui as pretas acabariam levando o checkmate. Por isso não dá para capturar aqui em B5. A partida aqui seguiu com bispo D5. E aí quando o computador faz esse lance, é porque ele sabe que vai levar checkmate. Primeira vez que eu vi esse lance eu estranhei, né? Eu falei, mas por quê, né? Não é melhor capturar o cavalo, né? Do que jogar o bispo D5. Na verdade é o lance que sobrevive mais. Agora o Komodo já completamente derrotado. Olha que loucura, galera. Não dá pra imaginar, não é tão natural imaginar que essa posição já é estragada. Vamos ver torre H8, por exemplo, que não foi jogado. Tá vindo cavalo por D6, olha só, né? E aqui a posição ela é arrematadora, né? A torre tá cravada, tá vindo cavalo por F7. E aqui então teria que capturar o cavalo e depois de mais algumas trocas, a pressão é muito forte, né? Dama C5 tá vindo com pressão forte em C6. E aqui se torre C7, bispo A5, né? É insustentável a posição das negras aqui. A torre tá atacada, né? O bispo tá atacado e realmente não tem o que fazer. Se dama A7, depois das trocas cai aqui em C6 com uma posição aqui vencedora já para as brancas, né? Dá cheque aqui, dá até para trocar e as brancas têm um final vencedor por conta da... Não é nem do bispo a mais, né? Por conta desses peões, peão passado e tudo mais. Se rei A6 atacando o bispo, você pode até talvez sacrificar o bispo, mas não precisa, né? Joga um bispo B4 aqui e as brancas estão completamente ganhas. Então realmente nessa posição, por incrível que pareça, acabou, né? Mas o Komodo ainda joga bispo D5 para não levar mate. A partida seguiu com o peão toma e agora E5 tentando manter a posição fechada. Bispo vem para F2 e agora dama B7. Esperando, né? Simplesmente lances de espera. Torre C2, torre H8, torre de D em C1 e aqui torre C7, né? Mais um lance que mostra o desespero. E aqui o Stockfish vai para cima, cavalo por C7. E aqui nem dama por C7, porque o computador deve considerar também que vai perder rápido, que vai levar
checkmate rapidamente depois de B4, C5. E aqui ele joga bispo E7, olha só, né? Que loucura, né? O computador já tá fazendo qualquer lance aqui para não levar mate. E aqui o Stockfish não quer capturar peça não, ele não quer salvar o cavalo, ele não quer o bispo, ele segue com C5, ele quer dar mate, quer abrir linha e dar checkmate. A partida seguiu com torre E8, né? Cada lance que o Komodo faz, a gente tem a certeza que ele já tá perdido. Aqui C por D6, o Stockfish não quer a torre, não quer o bispo, ele quer abrir linha, quer dar mate. A partida seguiu com bispo por D6, agora sim cavalo por E8. E aqui dama por D5, olha que tristeza ter que jogar um lance desse, né? Mas agora o mate chegou. Torre C8, rei D7, dama A7, dama B7, entregando a dama, né? Cobrindo aqui com o bispo. E simples assim o Stockfish agora dá checkmate em 2 lances com esse bonito arremate aqui de cavalo em G7, esse belo padrão aqui de mate, né? A torre tirando casas, o cavalo dando cheque tirando essa casa de fuga e o peão aqui, uma bonita cooperação entre torre, peão e cavalo aqui para dar esse peão também, né, que tá dando suporte aqui ao peão. Essa bonita cooperação aqui entre os peões, né? Uma partida espetacular, né, galera? Entre o Stockfish aqui e o Komodo, realmente. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, né? Aqui no gráfico da posição, na análise. Vamos puxar aqui o relatório. Daqui a pouquinho eu já mostro para vocês. Mas realmente o que a gente viu aqui foi uma superioridade do Stockfish, não à toa, né? Ele conseguiu vitórias a mais, 28 vitórias, 9 derrotas, apesar dali dos 20... Foram quantos? Perdão, aqui foram 28 vitórias, 9 derrotas e 63 empates, né? Então realmente foi convincente aqui a performance do Stockfish contra o Komodo e essa partida mostrou muito disso, né? Claro que nem todas as partidas foram assim, a abertura também teve muito a ver, mas trouxe pra gente aqui uma partida deliciosa de uma siciliana aí, com aventuras aí, chances para os dois lados, né? Daqui a pouco saindo o relatório, esse relatório é só para a gente ter um cheirinho do que aconteceu, mas o gráfico a gente vai ver que bonito, é uma crescente constante, uma crescente linear ali, quer dizer que o Stockfish foi pouco a pouco, lance a lance, né, dominando a partida e ficando melhor. Olha aí o gráfico, que beleza, né? Um crescimento contínuo aí, com direito a lance brilhante aqui do Stockfish, segundo os computadores, né? E aquele lance bispo C5, né? Aquele lance que ninguém ia fazer, né? Um lance bispo C5, lance maravilhoso. E aqui o Komodo acabou tendo uma nota menor aqui, uma precisão menor, segundo o próprio Stockfish aqui, né? Será que ele puxou sardinha para ele mesmo? Bom, não sei, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aqui esse vídeo, então, do Stockfish se tornando aí o campeão mundial aí dos computadores. Essa partida foi da 12ª rodada que eu escolhi, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Só lhe faltava uma bela dama, Judite pouca apareceu pra dar cheque no tabuleiro de xadrez.